O primeiro seminário internacional Corpo Cênico, Linguagens e Pedagogias, ele foi idealizado pelo Grupo Artes do Movimento, que é um grupo que está fazendo aproximadamente 10 anos e é um grupo formado pela equipe de corpo da Unirio, as responsáveis pelas áreas de dança e expressão corporal. Nós somos um grupo de pesquisa, eu, Ana Maria Namar Ramos, Joana Ribeiro, é o núcleo principal, vamos dizer, que tem estado atuando com mais proximidade. Faz parte do nosso pensamento de pesquisadoras, investigadoras e tal, a possibilidade de ampliar o nosso grau, o nosso campo de atuação. Isso é uma coisa que eu acho que é bastante presente na nossa cabeça. A gente ficar não só cada uma na sua pesquisa, que são diferentes, né? Mas ter contato com outras pessoas, trazer as pessoas para dentro da Unirio, possibilitar aos alunos uma arejada. Tínhamos várias pesquisas que a gente sabia em andamento, em várias áreas, desde pesquisadores, né, até artistas. Aí a gente quis fazer essa união entre essas pessoas. Eles têm 4 professoras de corpo. Então, eles poderem ter 8 professores de corpo, eu acho importantíssimo e maravilhoso para eles e para nós, né? Então, não é uma coisa que a gente faz só para privilegiar os alunos, de conhecerem outros trabalhos e tudo, e outras pessoas conhecerem o trabalho deles, mas para nós também dar essa arejada, conhecer os outros pesquisadores, divulgar as nossas pesquisas, fazer essa fricção, sempre traz novidades. A gente percebeu a necessidade de ter um evento, um momento de estudos aprofundados que fosse da Unirio, que fosse voltado para a questão do corpo cênico, que também é uma questão hoje no teatro, na dança, nas artes visuais, que voltou, né, de certa forma, a estar em voga com muita força, e que possibilitasse, então, que fosse um evento anual, organizado pelo grupo, e que tivesse também a possibilidade de intercâmbio internacional. Acredito que tudo está baseado nos contatos pessoais. Então, é muito importante a saída dos nossos professores para fora do país. Então, isso é muito claro. Quando o aluno vai fazer uma bolsa sanduíche no seu doutorado, fora, ele conhece vários professores, então ele tem condição de trazê-los para a Unirio. Se cria essa ponte. Nós tivemos, então, 6 professores estrangeiros. Se eu repito a mesma cena, o mesmo ensaio 50 vezes, toda a gente sabe que é impossível repetir. Toda a gente sabe que cada vez as coisas são diferentes. Mas exatamente na aceitação, na observação que o objeto é possível de ser diferente, que o aluno se desenvolve, porque acarreta uma série de responsabilidades que antes não podia ter. Podes começar assim, agora, claramente se começas assim, toda a gente ele vai pensar que tu vais tirar. Nunca o tiras, cadê? Não sei, não quero que seja um homem. Não tem que ser. Não me interessa como eu quero chegar lá. Nossa, A base do trabalho dele está nessas 2 palavras, vamos dizer, consciência e decisão. Ele trabalhou uma época com Bob Wilson e ele citou uma frase do Bob Wilson que é: o ator deve estar sempre preparado para o que não sabe que virá. Isso é maravilhoso.
Comanta, vamos testar de novo. Vamos fazer um drama. Drama. Escrever embaixo, dou e recebo. Ótimo. Só se disser uma coisa boa. Donc, on va occuper tout l'espace. De temps en temps, vous vous arrêtez, vous faites une pause et vous repartez. Juste marcher, tout simple. A gente vai andar pela sala, de vez em quando vocês vão parar e depois vocês vão voltar a andar. Só isso. Christine Roquet, ela é pesquisadora da Universidade de Paris 8. Ela trabalha na linha de análise do movimento do Hubert Godard. Hubert Godard é um ex-bailarino que também se formou em Rolf. Ele é um rolfista e hoje em dia ele é um professor. Ele forma novos rolfistas. O Rolf vem da Ida Rolf. Hoje é o que a gente tem um grande guarda-chuva na área de movimento que a gente chama de práticas somáticas. São práticas de reeducação do movimento, né, de estudo do movimento, ligadas à área da saúde, ligadas à área das artes, onde você tem Rolf, você tem Feldenkrais. O trabalho da Angel e do Klaus Viana também é, de certa forma, visto sobre esse ponto de vista. E o Hubert Godard, ele, na década de 80, junto com a Odile Rouquet, que é também uma outra ex-bailarina, que também se formou em outra prática de educação somática, que é a idokinesis, eles elaboraram uma, diríamos assim, uma disciplina na França que chama Análise do Movimento. Na época foi denominada Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé. Análise funcional do corpo no movimento dançado. Então, essa disciplina de análise do movimento, ela vem do estudo do movimento num contexto amplo. Então, ela tem, diríamos assim, 4 vertentes de estudo, né? A questão da anatomia, a questão da estética, da produção da arte, a questão do corpo social, né, inserido na sociedade, mais simbólico, e a questão da psicologia, da psique. Donc en France, ce qui est communément appelé l'analyse du mouvement, et qui est donc une analyse qualitative du geste dansé, se situe résolument à la lisière entre pratique et théorie. Na França, o que é comumente chamado de análise do movimento, e que é uma análise qualitativa do gesto dançado, situa-se definitivamente na fronteira entre a prática e a teoria. Les lieux où l'on s'est saisi de ces questions sont les studios de danse. Et l'histoire de l'analyse du mouvement repose sur les recherches des danseurs. Os espaços que levantaram essas questões são os estúdios de dança. E a história da análise do movimento apoia-se nas pesquisas dos bailarinos. Deuxième axe. Segundo eixo, par ce travail de lecture, il s'agit également pour le danseur de comprendre le fonctionnement de son geste et d'affiner son travail d'interprète. Através desse trabalho de leitura, trata-se também para o bailarino de entender o funcionamento do seu gesto e afinar assim o seu trabalho de intérprete. Mais uma vez é um barato apresentar aqui na faculdade, onde eu estudei, onde eu estudo. A gente está sempre aprendendo aqui. E dentro dessa nossa companhia também, né, nós temos um projeto junto aqui com a Unirio.
And then there are like piece of papers and Eu sou Juan Carlos de la Serra, um não performer. É uma honra estar aqui no Rio e poder falar para um público latino-americano que ignora o resto do continente, culturalmente e politicamente também. Uma questão que teve muito ligada com os workshops, as oficinas e os cursos aprofundados foram as demonstrações de trabalho, que é um terceiro momento do seminário, que é um momento à noite, onde a gente vê as linguagens. Quer dizer, como uma pedagogia, ela entra numa linguagem, como ela aparece numa linguagem. Então, por exemplo, a Maria Naido, que foi formada pela Jennifer Miller, ela fez uma demonstração de trabalho no período noturno, onde ela abordou a participação dela na companhia, abordou o que é a companhia hoje, e ela hoje ela é oficialmente credenciada pela Jennifer Miller para dar a aula da técnica Miller. E ela também é uma remontadora, ela é uma coach do repertório da Jennifer Miller. Então, ela, foi a primeira vez que ela veio no Brasil, nesse quadro. Ela já tinha vindo com a Jennifer Miller, dançado no Municipal. E esse momento atual dela, de coreógrafa independente da cooperativa Rohelson, possibilitou trazer esse trabalho de dança moderna. Way of moving that is today called Limon technique. Porque esse fato é interessante, porque, na verdade, foi a Doris Humphrey que inventou essa técnica que hoje em dia é chamado técnica limão. Yeah, fall recovery. Fall recovery. And this is very, if you think about that and then you watch, especially here, I think it's very clear in the earlier pieces, you can see that Jennifer comes from fall recovery and she's just sort of made them even more extreme. Pensando nisso, a gente pode claramente ver que a Jennifer Miller vem dessa tradição do Fall and Recovery e que ela ampliou esse movimento básico. And so it's something that I'm very proud of, to be part of such a great family. First, and now what's I can say message of preference that we are harassing. We're going to do We're going to do something that's called first exercise. A gente vai fazer algo que se chama exercício primeiro. And 6, coming up, 7 and 8, down 1, 2, 3, 4. You're going to do a double bounce. 5 and 6, and coming up 7 and all the way up to renovate 8, just by sending energy up, no muscles.
Ruben Steinberg, ele também é formado nos Estados Unidos, na Juilliard School, e ele teve na formação dele um amplo conhecimento de técnicas e métodos de dança moderna e pós-moderna. Então, ele tem uma aula curiosa, que ele trabalha a história da dança moderna e pós-moderna no corpo, através de procedimentos de composição coreográfica. Então, por exemplo, ele trabalha com procedimentos da Doris Humphrey, né, de dança moderna, questão, né, da composição espacial, simetria, assimetria, ponto de fuga. E aí ele já faz depois uma passagem para a questão mais contemporânea, mais pós-moderna do Cunningham, a quebra do ponto de fuga, a quebra da relação da música com o movimento. E ele faz tudo isso numa aula de dança. Então, ao mesmo tempo que você vai ouvindo, né, a teoria, as coordenadas da época, do contexto histórico, você está experimentando no corpo. So the energy, the tension of the body, you don't tense up the whole body as you work, but if the transference of weight of caustic, then it's like a gunga. A transferência do peso, o corpo foi como uma... Gangô. Aquele brinquedo. Gangô. Yeah. So, if I do simply like this, I start with the arms, the legs. Now, I put a lot of weight here, and I relax it, and that helps me transfer the weight this way. Outros dois coreógrafos de uma geração, né, um pouco posterior, né, um pouquinho mais novos, são a Emma Riben e o Kamlan Halsakada, que trabalham juntos também, são da cooperativa Rohelson, trabalham já numa linha da dança contemporânea, mais ligada com contato e improvisação, com essa cena híbrida também, trabalham com música, trabalham com projeção de imagem. Então, a oficina deles já dialoga mais com isso, já é uma dança mais contemporânea, diríamos assim. Maybe in 100 years, somebody will dance your movement. Talvez daqui a 100 anos, alguém vai dançar aquele seu movimento, existe essa possibilidade. How you put on your coffee machine. Como é que você usa a máquina de café? One movement to the other, so that there's a follow through within a sequence of moving. Não vai ser movimentos muito rápidos. O que ele gosta no trabalho dele é trabalhar na profundidade, aprofundir a percepção do movimento e fazer ligações de uma fase de movimento para outra para criar uma continuidade. Used our iPhones as a point of view camera to create duet work. E outra brincadeira que a gente fez era usar os nossos iPhones como câmera ponto de vista, point of view camera, para criar e filmar duos. Os 4 da cooperativa Rohelson, eles deram as oficinas, esses workshops, né, que foram pontuações cada dia à tarde, e fizeram demonstrações de trabalho. E aí é interessante também porque você vê o discurso do artista, que por mais que tenha, né, uma noção de contexto histórico e seja um discurso crítico, é um discurso de quem está produzindo a arte.
que a gente tentou nesse seminário é ter esse cruzamento de discursos e de práticas, quer dizer, uma Christine Roquet, que tem formação de bailarina, mas que se aprofundou na questão acadêmica, na questão de um discurso sobre o corpo, né, de origem francesa, né, no pensamento crítico francês. O Jean-Paul Bouquier, que já é italiano, já está ligado na cena em Portugal, que também é um artista, mas que migrou também para a cena acadêmica e está elaborando também um discurso acadêmico a partir de uma prática, né, de uma escrita cênica contemporânea. E os artistas da cooperativa Rohelson, que trazem o discurso do artista, né, o que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo, e esses três discursos dialogando. De afrodescendentes que precisam dialogar no mundo contemporâneo com o que resultou dos barcos, dessas grandes naus que nos trouxeram até aqui. É que eu tive uma infância muito feliz, cheia de risos e de amor, em uma família muito unida. Mas também tive avós que morreram em campos de refugiados. Meu primo Paulo morreu porque não teve assistência médica adequada. Um dos meus amigos mais próximos, o Coloma, morreu num acidente aéreo porque nossos caminhões de bombeiros não tinham água. Tossi. Olha quem vem vindo ali. É a cabrita preta do 600 diabos. E agora? Você vai conhecer o cão coxo. Você conhece o cão ciúme? Pois é esse que está lhe falando. E eu e a minha chefa vamos levar você pro inferno! Olhe quem vem vindo ali! A cabrita preta dos 600 diabos! Maltrata os outros e não dá esmola! Oh, isso aqui tá muito bom! Isso aqui tá bom demais! Ai, que para que entrar!
importante essa interação entre as diversas culturas, né? Nesse estudo, nessa pesquisa aí da linguagem cênica, da escrita cênica. É
É muito importante a gente poder saber o que as pessoas lá no outro lado do mundo, ou enfim, na Europa, outro continente, estão pensando e refletindo a respeito desses questionamentos, né? Que a gente nunca tem uma resposta definitiva e a gente vai sempre procurando construir possíveis respostas. Então, quanto mais vozes multissonantes, assim, produzindo essa resposta ou buscando essa resposta, acho que mais rica ela fica, né? Eu estou fazendo a oficina do Jean Paul e estou gostando muito porque ele está trabalhando justamente com a questão que eu tenho pensado muito da relação entre os atores, do estado de presença, da percepção, da escuta do outro, do trabalho do coletivo, a gente nunca está sozinho em cena, a gente está sempre em acordo, e ele está dando várias dinâmicas que eu, como professora, com certeza vou utilizar, e também como aluna e como atriz. And then you have a changing of the direction. The whole body is changing. Here, she's answering to that on that way. And now, at this point, she can get up. Like that. I can do all of this. Existe ponto onde a gente reconhece como o movimento passa do meu corpo para o corpo dele, né? Nesse ponto onde a gente se toca. É só isso. Isso é um movimento constante entre os corpos, né? Sobre esse ponto. Então aqui não existe força, existe só movimento. As palestras, elas eram referentes a práticas. Foram 8 palestras. Os professores palestrantes estavam com suas falas conectadas a diferentes práticas. A gente tem um propósito de continuidade, a gente vai fazer o 2º seminário, e fizemos anteriormente o 2º em grupo. O em grupo era um encontro de grupos de pesquisa de dança, e a gente homenageou a Angel Viana, e neste ano nós homenageamos a Lourdes Bastos. São pessoas que fizeram a dança neste lugar, no Rio de Janeiro. Angel, principalmente por ter a escola, tem um trabalho que se espalha pelo Brasil inteiro e vaza para fora do país. A Lourdes menos, porque saiu do Brasil, ela também tinha uma escola. As pessoas procuravam o estúdio dela para poder trabalhar o corpo e se apresentar em cena de um outro modo. E era uma época realmente de vamos usar o corpo. Foi o boom do corpo, né? Década de 70, por ali. Mas ela saiu do Brasil há uns 20 anos e tal, então ela deixou de produzir, né, artistas. Mas as duas são pessoas da dança que tiveram um trabalho muito intenso junto a grupos de teatro, interferindo mesmo no trabalho corporal dos atores, elencos, peças específicas. E como homenageamos a Angel ano passado, esse ano a Angel veio para a palestra, fez uma palestra linda sobre o trabalho dela com pessoas com algum tipo de deficiência. Então, quando eu vi o menino na cadeira, e que ele, com o olhar, com os olhos, ele começou a dançar pelos olhos. Ele começou a olhar e a trazer os olhos numa suavidade de movimento, mas movendo. E de repente ele começou a mexer também com a cabeça. Eu falei, minha emoção não me conta mais. Quando ele começou com aquele pedacinho de corpo a desdobrar a coluna, e eu falei para a minha menina, que estava ali me mostrando os efeitos do trabalho. Eu falei, escuta, você treinou isso com ele? Ou ele está fazendo agora de surpresa? Não, Angel, é ele que está fazendo. Quando eu vi que o menino começou a desenrolar aquele corpinho, e o olhar e a cabeça, meu olho não aguentou, desmontou. Chorava parecendo uma vaca desmamada. Olha, mas sabe o que aconteceu? Eu falei, poxa, Angel, você trabalha tanto com eles,
Você desenvolve tanto no trabalho e acredita neles. Está chorando por quê? É uma pergunta que eu me fiz intimamente. E de repente eu falei, sabe por quê? Porque você está vendo ele como um aleijão. Faz favor de colocar esse menino como um artista. E do momento que eu falei, ele é, ai, eu me emociono. Espera aí. Eu falei, ele é um artista. Eu acreditei, sabe que secou as lágrimas? Secaram as lágrimas. E eu falei, era demais, era demais. Esse menino criou até o final e terminou dançando só com os olhos. Neste ano, nosso seminário quisemos homenagear a Lourdes Bastos. Obrigada. É uma professora de dança moderna, importantíssima no nosso país, formou várias pessoas, esteve muito próxima do movimento teatral, instalando um trabalho muito importante dos corporais junto aos teatrais. O convívio que ela teve com os artistas plásticos favoreceu muito a ela no sentido do trabalho coreográfico, né? Ela sempre foi uma mulher à frente do seu tempo. Eu quero parabenizar vocês, from France, from Sweden, from Portugal. They come so far away to stay here. Is the heart of the dance in Rio de Janeiro. It's not necessary to have big stage, big rooms, big mirrors. No, dance is simple. In this moment, my blood is dancing inside of me. The dance stops when you die. Enquanto você tiver movimento, when you have a movement inside of the blood that come here, assim, the dance is still inside of you. Ele está dentro de você. Ninguém morre. Por isso que eu estou assim até hoje. Né? Ainda espero ir um pouquinho.